O emblemático caso do garoto da caixa, mais de 60 anos sem solução. Uma criança encontrada na beira de uma estrada da Filadélfia deu a vida a inúmeras teorias. Um dia de um estudante colegial mudou completamente quando, preocupado com um coelho e com várias armadilhas para animais, entrou numa área cheia de arbustos e ao lado da estrada de Susquehanna, na Filadélfia. Ao invés de encontrar um animal, ele se deparou com um corpo humano. Relutante em ligar para a polícia, o jovem apenas avisou os oficiais sobre um cadáver que havia localizado no dia seguinte, aquele em 1957. Deu início então a um dos casos mais misteriosos dos Estados Unidos, que segue sem solução até hoje. No meio da mata em Fox Chase, na Pensilvânia, o corpo encontrado era de um menino com a idade entre 4 e 5 anos. Ele estava nu, enrolado em um cobertor e com o cabelo recém-cortado, possivelmente depois da morte, já que tufos estavam ainda presos ao corpo. O menino ainda apresentava sinais de desnutrição e tinha cicatrizes cirúrgicas no tornozelo e nas virilhas, além de uma forma de L sob o queixo. O garoto na caixa, que ficou conhecido, estava dentro de uma caixa de papelão de um berço vendido pela JCPenney, uma cadeia na loja de departamento. Já nas investigações, quase nada foi encontrado sobre o pequeno. Suas digitais foram tiradas, mais de 4.000 pôsteres, e como seu rosto foram distribuídos nas cenas do crime, foi revistada por 270 recrutas da academia de polícia, mas nenhuma prova definitiva foi identificada. Uma fotografia pós-morte do menino foi divulgada, indicando como ele seria se ainda estivesse vivo. Como a última tentativa de identificá-lo, apesar de todos os esforços, sua identidade nunca foi determinada e permanece assim hoje, há 62 anos depois. Em março de 2016, o Centro Nacional de Criança Desaparecida e Explorada lançou uma reconstrução facial forense da criança. Como é possível imaginar, o garoto era quando estava vivo, seus cabelos intactos. A instituição ainda acionou o garoto em seu banco de dados e duas teorias sobre o caso foram amplamente investigadas. A primeira delas envolvia um lar adotivo localizado a 25 km do local onde o corpo foi encontrado. Em 1960, em Hamilton, Bristol, o médico que investigava a morte suspeita entrou em contato com um médium de Nova Jersey e que lhe avisou sobre o lar adotivo. Em uma das suas visitas ao local, Bristol descobriu um berço semelhante ao vendido em JCPenney, e além dos cobertores parecido com o que o garoto estava enrolado. Segundo o médico, a morte do menino teria sido um acidente e ele teria sido deixado na beira da estrada para que a mãe não fosse dada como culpada ou identificada como mãe solteira. No entanto, todas as provas sobre a teoria eram circunstância e a polícia não conseguiu ligar o lar adotivo diretamente ao caso. E uma segunda teoria foi que fez mais sentido, mas também não foi completamente comprovada. Apresentada em 2002, a solução que teria chegado através de uma mulher identificada apenas como Martha ou M. Em seu testemunho aos oficiais, M teria dito que conhecia o garoto chamado Jonathan. Martha alegou que sua mãe comprou o menino de seus pais biológicos em 1954 e adotou, e a relação, entretanto, não era saudável, e o pequeno passava por abusos físicos e sexuais frequentemente.
Ela então detalhou os últimos momentos de vida do garoto de uma forma muito específica, citando que as coisas apenas os investigadores sabiam. Segundo Marta, o menino teria vomitado os feijões da última refeição, coisas que irritou muito a mãe. Ela desferiu diversos golpes no menino, que bateu na cabeça e ficou inconsciente. Em seguida, as duas teriam dado um banho em Jonathan no momento no qual ele morreu. Todos os pontos faziam muito sentido para a polícia e foi acreditar na versão de Marta. E durante as investigações, o resto de feijão foram encontrados no estômago de Jonathan e os seus dedos estavam enrugados. Devido ao tempo submerso na água, ainda segundo Amy, a mãe adotiva do menino teria cortado seus cabelos para dificultar a identificação. Apesar do testemunho coerente, Marta narrou. Ela narrou, inclusive, como que teriam despejado no corpo da Marta. Apesar do testemunho coerente de Marta, ela narrou inclusive como teriam despejado o corpo na mata. A polícia não conseguiu determinar se a história era verdadeira. Existem dois fatores que tornaram essa solução pouco provável. Era que Amy tinha um histórico de doença mental e seus vizinhos na época negaram a probabilidade de um menino morando com duas mulheres. Outra teoria dizia que o garoto da caixa teria sido criado como uma garota e também foi considerada mais rapidamente descartada. Uma família em potencial que teria perdido a tal menina foi encontrada em Memphis, no estado de Tennessee, mas o DNA e um dos membros da criança não bateram. O menino, ainda sem identificação, foi enterrado em um cemitério público em 1957. Seu corpo foi exumado para a obtenção do DNA, enterrado novamente em 1998 no cemitério de Ivy Hill, em Cedarbrook, Filadélfia. Tanto o caixão quanto o lápide, o funeral foram financiados pelo filho do homem que enterrará o menino a primeira vez. O caso do menino da caixa também foi muito comparado a outros casos que eu já comentei no vídeo, como no caso do menino do container, a história de Dylan Randall, e o caso de Angela, a menina da maleta, dois casos que ocorreu lá no México, e também o caso de Raquel Genoffre, uma menina que foi encontrada dentro da maleta quando ela foi assassinada pelo Carlos Eduardo. Então, o que você achou desse caso? Comente, compartilhe e assine o canal. Até o próximo Casos Chocantes.